Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. A graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Estou gravando nesse domingo pela manhã, aqui fora, no quintal, para justamente expressar toda a minha gratidão a Deus nesse dia que será diferente. Será o dia do nosso retorno à igreja, o nosso retorno às atividades presenciais e com certeza será um dia marcante na vida de todos que amam a comunidade, amam a casa do Senhor, amam estar juntos. E eu estou feliz e aqui é um dos lugares onde eu me sinto melhor na casa, esse lugar. É o meu quintal, junto com as plantas e celebrando a criação, a natureza. E eu quero expressar minha gratidão a Deus, apesar de todas as lutas, apesar de todas as batalhas. E tem a ver também com o que eu vou falar hoje pela manhã, nessa gravação. Quero ler com vocês Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 1 a 8. E eu quero falar sobre como viver no mundo injusto. Como nós devemos enfrentar a vida, mesmo sabendo que esta vida não é justa e este mundo não é justo. Quero trazer essa palavra para o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: as tribulações da vida. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que eu tenho mais felizes os que já morreram, mais do que os que já vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por felizes aqueles que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filhos, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riqueza, e não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Vou ler até aqui, mas depois eu quero desenvolver as ideias que estão nos versículos seguintes. Então, queridos, se você olhar ao seu redor, você constatará essas mesmas tribulações que o sábio constatou há tantos anos, há tantos milhares de anos. A vida não é justa. A vida não é justa. E a vida é cheia de tribulações. A vida é cheia de contradições, de aflições, de opressões, de gente infeliz. E nós, olhando ao nosso lado, nós vamos perceber quanta injustiça há. Enquanto uma madame, por exemplo, gasta, ou famílias gastam $1.000 com um cão, um animal por mês, em média, em algumas famílias. Tem crianças que estão debaixo da ponte, estão debaixo dos viadutos, estão nas ruas, nas calçadas, passando fome. E ninguém se importa. Isso é injustiça, isso é um sinal de injustiça. A injustiça está num lar onde o marido espanca a mulher diariamente, onde as mulheres são oprimidas. A cada 2 minutos, mais ou menos, uma mulher é espancada. 48 segundos. Cada 48 segundos uma mulher é maltratada verbalmente, é humilhada verbalmente. Tudo isso é injustiça.
Então, é muito triste, a vida é injusta, o mundo é injusto. Um aposentado ganha um salário mínimo, enquanto um político, um deputado, tem uma verba à sua disposição, mais de 200 mil por mês à sua disposição. E muitas vezes sem nem comparecer às sessões da sua casa legislativa. Então, se você olhar à sua volta, nós vemos injustiça de todos os lados, né? Nas ruas, nas famílias, neste mundo mau. E nós corremos 3 riscos diante dessa realidade. Todos nós corremos. O primeiro risco é achar que não vale a pena ser justo e cair no desânimo e no cinismo. É o que está no Salmo 73. Se você lê o Salmo 73, a crise do salmista é justamente porque ele olhou à sua volta e não via coerência, não via justiça nesse mundo. E ele disse, foi inútil conservar puro o meu coração. Então esta realidade, a apatia, a indiferença, o desânimo diante deste quadro, desse mundo que nós vivemos, pode lhe fazer achar que não vale a pena você ser justo. O segundo risco é perder a esperança e deixar sua alma morrer no desânimo, também no desespero, como o próprio autor de Eclesiastes, ele está refletindo o que muita gente pensa. É melhor nem ter nascido, é melhor já ter morrido. Feliz aqueles que não nasceu, e mais felizes são aqueles que não vivem mais. Então, às vezes, nós podemos cair nesse marasmo, nesse desespero da nossa alma e achar que não vale a pena a gente continuar lutando, vivendo, buscando a vida. Isto é um risco. O terceiro risco é passar a buscar, a tentativa de buscar a justiça própria, com as próprias mãos, fazer justiça e desacreditar na lei, na capacidade do Estado de promover justiça. Eu sei que o Estado é muito falho, as leis são falhas, mas é ainda o caminho, sempre foi. Deus estabeleceu a sua justiça e as suas leis desde o início, justamente para o mundo não virar um lugar, um caos, uma anomalia onde a lei do mais forte prevalece e aonde os homens se destroem. Portanto, o autor de Eclesiastes se depara com um quadro de injustiça e chega à seguinte conclusão: os mortos estão em melhor situação, melhor ainda está quem não nasceu. E o que é que ele viu? O que é que ele passa então por que ele diz isso? Ele diz, eu vi a lágrima dos oprimidos, o poder na mão dos opressores, ninguém em pé para defender a justiça, o fraco. E a pergunta que nos parece ser mais coerente nesse momento é: por quê? Por que sofrer para manter um padrão de justiça em um mundo onde só há injustiça, onde os injustos são recompensados? No entanto, ele nos convida a vencer a injustiça e propõe 4 atitudes. E aí é o restante do capítulo que eu não li, eu queria compartilhar então 4 atitudes que o autor de Eclesiastes está nos mostrando, nos passando, que nós deveríamos tomar para poder vencer as injustiças que estão à nossa volta. Em primeiro lugar, a satisfação em detrimento da competição. Versículo 4 ele diz, então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Então, nas entrelinhas, ele está dizendo que não vale a pena você viver para competir, você viver para invejar os outros, você viver para tentar se alcançar o padrão dos outros ou a vida dos outros. Trabalhar com destreza, com dedicação para poder invejar o padrão de vida dos outros ou ser aquilo que os outros são sem ser você mesmo. Então, em primeiro lugar, contentamento, satisfação. Quem se contenta com o que tem é mais sábio do que aquele que vive se consumindo e desejando o que não tem. Eu sei que você pode sonhar, trabalhar, buscar uma melhora de vida, isso é legítimo e Deus nos encoraja a isso. Mas com contentamento,
Então, não só o preguiçoso é tolo, aquele que exagera na medida do esforço para ganhar dinheiro também é tolo. É uma estupidez se consumir para ter mais e mais, sem ter tempo, nem sequer para desfrutar o que tem. Olha o versículo 8. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riqueza, e não diz: para que trabalho eu, se pego a minha alma aos bens da vida? Também, se nego a minha alma os bens da vida, também isto é vaidade. É enfadonho o trabalho. Então nós devemos trabalhar sim, devemos ganhar o nosso dinheiro, devemos ter o nosso sustento, a nossa fonte de renda. Mas nós precisamos ter cuidado para saber qual é a motivação. Se nós estamos colocando o trabalho como uma idolatria, como um fim em si mesmo, como um meio de eu me realizar ou até competir com os outros. Então, cuidado. Há outras maneiras de classificar os bem-sucedidos na vida, as pessoas bem-sucedidas na vida, de categorizar aqueles que não conseguem promoções, não assumem diretoria, nem se tornam patrões. Bem-sucedido é aquele que tem um punhado só e vive com tranquilidade, diz a Bíblia. Satisfeito com o que tem. Esse não é acomodado porque trabalha, porque sonha, porque se esforça, mas ele não vive se consumindo para ter e ter e ter, para competir, para invejar os outros. Não queima o que tem, não vive de braços cruzados, mas consegue distinguir a ambição da ganância, consegue viver com um punhado só. É esse que vive tranquilo e satisfeito, feliz. Este é o primeiro caminho. Contentamento em vez de competição. Trabalhe, tenha sonhos, tenha projetos, mas não vive competindo, porque isso é o caminho da injustiça. Você acabará não pensando em ninguém, só pensa em si, satisfazer a sua alma. Não tem ninguém com quem você nem possa compartilhar o que você ganha, nem mesmo desfruta do que você